Olá, tudo bem? É com muita alegria que eu estou aqui com você. E o meu desejo é que você fique comigo até o final, para que nós possamos desfrutarmos juntos desta mesa. Antes, eu quero orar por você, eu quero te abençoar, eu quero abençoar o seu espírito, para que essa palavra faça sentido dentro do seu coração, para que você possa a compreender, para que você possa aprender como se movimentar dentro do reino, como se movimentar na presença de Deus. Eu oro para que o Espírito Santo vivifique a palavra dentro de você. Que não seja eu, mas que seja Ele dentro de você, ardendo e fazendo com que haja entendimento. Hoje eu trouxe um versículo que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 21. Se você tiver uma Bíblia, eu peço que você a pegue, que você acompanhe comigo. Amém? E diz assim: no caminho, os soldados encontraram um homem chamado Simão, que vinha do campo para a cidade. Esse Simão, o pai de Alexandre e de Rufo, era da cidade de Cirene. Os soldados obrigaram Simão a carregar a cruz de Jesus. O que estava acontecendo aqui? Qual é o contexto? O contexto nos traz Jesus na via dolorosa, caminhando e carregando a sua cruz. Mas nesse momento Jesus já estava muito cansado, muito debilitado, e ele não estava aguentando mais carregar a cruz. Estudos nos contam que a dor de Jesus era tão grande que ele já não sentia mais o seu corpo, já não era mais possível produzir substâncias para poder sentir dor, para ele ter a sensação de dor. E então o versículo 21 nos traz Simão. Os soldados obrigaram esse judeu de Cirene a ajudar Jesus a carregar a cruz. Eles obrigaram Simão a pegar a cruz e caminhar com ela. Dentro disso, eu gostaria de fazer algumas aplicações. Eu não consigo imaginar o que é que se passou na cabeça de Simão naquele momento, sendo obrigado a carregar uma cruz que dentro do seu entendimento não era dele. E a princípio ele teve que carregar uma cruz forçado, obrigado. E aparentemente foi essa experiência que fez com que ele se tornasse um cristão. Eu tenho uma pergunta para nós olharmos para dentro de nós desse momento. Qual é o impacto que a cruz tem feito nas nossas vidas? O que ela representa? De que forma nós encaramos ela? Ela tem gerado transformação dentro de nós? Eu imagino que quando Simão descobriu que aquela cruz, na verdade, não tinha nada a ver com o condenado, não tinha nada a ver com o Cristo, não tinha nada a ver com aquele homem santo, mas aquela cruz tinha a ver com Simão, tinha a ver comigo, tem a ver com você. Aquela cruz era nossa, mas quem carregou foi Jesus. E foi nesse momento, entendendo isso, que Simão pôde se desfazer da obrigação. E ele passou a carregar a cruz voluntariamente, por escolha. Talvez, muitas vezes, nós precisemos carregar algumas coisas em nossas vidas inesperadas. Mas talvez seja essa coisa que vai nos marcar, que vai nos transformar, que vai fazer com que nós fiquemos marcados na história, que vai fazer com que nós fiquemos na memória para sempre, porque foi essa atitude que fez com que Simão estivesse marcado nos evangelhos. Nós podemos aprender com isso a não olhar para a cruz como obrigação, mas olhar para a cruz como Jesus olhou para ela. Jesus olhou para a cruz e ele não desistiu, mesmo sabendo que seria tão difícil, seria tão doloroso, seria tão desgastante. Versículos após o 21 nos contam que os soldados ofereceram a ele vinho com mirra, que na época era um anestésico, mas Jesus disse não, porque Jesus não quis pular processos. Jesus fez uma decisão, e tomar a cruz, ela é uma decisão pessoal.
E eu creio que seja uma decisão irresistível, porque quando nós olhamos para a cruz, nós vemos um instrumento de morte que se tornou vida para nós. E é através da transformação da cruz de Cristo que nós podemos reconhecer um cristão. Então, eu queria que nós olhássemos para as nossas vidas nesse momento. Você quer saber se você tem carregado a cruz de Cristo? Olhe para você e se pergunte: existe transformação? Se a resposta for não, é porque você tem carregado a cruz de uma forma obrigatória. Você ainda não entendeu o que ela realmente significa. Você ainda não está olhando para ela da forma que Cristo olhou. Porque Cristo olhou para ela como um instrumento de vida, para nos salvar, para nos libertar. Ele enxergou na cruz amor. E nós precisamos começar a olharmos para a cruz como uma oportunidade de novas escolhas, de uma nova vida, de uma vida cheia de transformação. Nós precisamos fazer da cruz verdade dentro de nós, para poder compartilhar com outros a sua preciosidade. Nós temos que encarar a cruz com seriedade, com responsabilidade, porque se isso não for verdade nas nossas vidas, nós nunca vamos poder ajudar outros a carregá-la também. Nós temos que começar a olhar para ela de uma forma real, com um real significado. Jesus, ele morreu para nos dar perdão, mas nós não podemos nos limitar dentro disso, porque além do perdão, a cruz ela nos dá um lugar de acesso a tudo aquilo que Cristo tem. Ela nos dá acesso ao mesmo lugar que Jesus tem, e isso é extremamente precioso, isso é extremamente grande. Por isso, encare a cruz com seriedade, não fique apenas olhando para ela como um instrumento que te salvou, mas olhe para ela como uma oportunidade de transformação, de uma nova vida, uma oportunidade de você poder ajudar outros a entenderem que a cruz nos traz vida, e vida em abundância. O meu desejo é que nós desfrutemos dessa cruz que nos traz mais do que perdão. O real significado dela é redenção. Ela nos traz um lugar de seriedade, para que nós possamos chegar ao nosso ponto final, para que nós passemos por esse processo, ainda que doído, porque a cruz ela exige sim de nós renúncias, dores e processos, mas tudo que ela nos oferece em si é muito maior do que isso. A vitória de Cristo é muito maior do que aquilo que nós temos que aguentar nesse percurso, nesse caminho. Isso se torna muito pequeno. O meu desejo é que você se permita desfrutar disso, porque Simão de Cirene nos ensina que somente carregando a cruz, somente segurando a cruz, é possível ter experiências de transformação. Somente carregando a cruz é possível deixar um legado. Muito obrigada por passar esses minutos comigo. Beijos no seu coração.